Galera, lembra que após a parte teórica, a gente tem que se preocupar muito com resolução de exercício, ok? Então, eu quero mostrar para vocês algumas das principais questões sobre o tema ciclos biogeoquímicos, pelo menos que eu considero muito importante, beleza? Vamos lá? Preciso da sua ajuda, porque a interpretação de enunciado, você que vai fazer muito bem na sua prova, e a gente precisa trabalhar bem isso. Belezinha? Vamos lá, ó. Questão número 1. Em 2014, iniciou-se em São Paulo uma crise hídrica que também afetou o setor energético, agravado pelo aumento do uso de ar-condicionado e ventiladores. Com isso, intensifica-se a discussão sobre a matriz energética adotada nas diversas regiões do país. Sendo assim, há necessidade de se buscarem fontes alternativas de energia renovável que impliquem menores impactos ambientais. Galera, eu chamo a atenção para alguns tópicos, algumas palavras bem importantes. Primeira delas, ó, fontes alternativas, beleza? A gente pode pensar em fonte alternativa como sendo energia eólica? De certa forma, podemos. É comum, pelo menos lá em São Paulo, não. Podemos pensar em fonte alternativa a partir do sol? Placas que absorvem energia luminosa e conseguem ser usadas em alguma máquina? Podemos. Só que o uso da energia solar, o investimento inicial é muito grande. Concorda comigo? Eu não vou pensar que fontes alternativas de energia é hidrelétrica, porque é a principal. Eu não vou pensar em queima de combustível fóssil de jeito nenhum. Fonte alternativa, queimar combustível fóssil? Eu preciso pensar em alguma alternativa, viável ou não, de algum composto que costuma ser reciclado na natureza. E eu queria que você se preocupasse com o finalzinho desse enunciado. Ele diz assim, ó, fontes alternativas de energia renovável. Galera, o que seria energia renovável? Isso é mais um conceito utilizado na geografia, porque a explicação depende muito da escala de tempo. Por exemplo, para se formar petróleo, você concorda comigo que a escala de tempo é gigantesca? Ah, são seres vivos que foram soterrados, não sofreram decomposição, ou seja, tem matéria orgânica soterrada, e depois de muito tempo, o ser humano conseguiu lá extrair petróleo, gás natural, carvão mineral. Tudo isso você não pode falar que é combustível renovável, ok? Sem falar que eles, quando sofrem combustão, liberam grande quantidade de gás carbônico, concorda? O gás carbônico que é liberado na combustão, ele não vai ser usado para formar o petróleo. Você concorda comigo? Então, quando se pensa em combustível limpo, combustível renovável, a gente tem que pensar na parte ecológica também. Energia eólica e energia solar são interessantes. O investimento é muito grande, mas eu chamo a atenção que o enunciado não cita nenhuma dessas possibilidades. Na verdade, quais são os principais combustíveis renováveis que a gente pode pensar? Aquele que a gente consegue plantar. Aquele que a gente coloca uma semente no solo, a semente germina. Essa semente ela começa a crescer. Ela começa a fazer fotossíntese. E se ela está fazendo fotossíntese, ela é o vegetal, tá? Não a semente. Se o vegetal começa a fazer fotossíntese, se a planta começa a absorver gás carbônico, ela está ajudando a atmosfera. Ela está coletando o gás carbônico da atmosfera, usando na fotossíntese, produzindo o próprio alimento, e ela está crescendo. Se ela está crescendo, ela está acumulando matéria orgânica. E se ela acumula matéria orgânica, essa matéria orgânica pode ser utilizada como combustível. Se você pensar em carvão vegetal,
aquele que você usa lá na churrasqueira, o que é aquilo, gente? Aquilo é madeira. E a madeira, obviamente, foi extraída de um vegetal. E o vegetal ele tem uma capacidade de crescimento relativamente rápido, quando eu comparo com o tempo de formação do petróleo. Quando eu comparo com o tempo de formação dos combustíveis fósseis. Então, sempre que se pensar em fontes alternativas de energia renovável, pensa em planta. Pensa em vários estudos que estão sendo feitos para plantar vegetais, os vegetais crescerem e eles serem utilizados como uma fonte alternativa de energia. Belezinha? Lembrando que no Brasil, um dos principais vegetais utilizados como fonte de energia é a cana-de-açúcar. Que a partir da cana-de-açúcar extrai-se o melado da cana e num processo de fermentação alcoólica feita na indústria produz-se etanol. E o etanol que é usado lá no carro, quando o etanol entra em combustão, esse gás carbônico ele é liberado na atmosfera. Só que uma outra cana-de-açúcar, quando estiver crescendo, vai incorporar esse gás carbônico. Depois vai ser queimado, vai incorporar. Por isso que se fala muito em combustíveis vegetais, porque parece que o carbono ele fica sendo ciclado num intervalo de tempo pequeno, bem diferente do carbono para formar o combustível fóssil. Beleza? Volta para o slide. Considerando essas informações, qual fonte poderia ser utilizada? Lembrando, ó, fontes alternativas de energia renovável. Letra A, urânio enriquecido. Bom, urânio não é renovável, beleza? Letra B, carvão mineral. Carvão mineral tem um tempo de formação muito grande. Cuidado, não é carvão vegetal, hein? Carvão mineral é considerado combustível fóssil. Gás natural é derivado do petróleo, ok? E aí nós temos letra D e letra E. A letra D está mostrando para a gente óleo diesel. E aí muitos pensam, o óleo diesel ele é extremamente limpo. Galera, o óleo diesel do Brasil, ele é extremamente poluído. Quando o diesel entra lá no motor do carro, quando ele entra em combustão, a quantidade de partículas, a quantidade de gases tóxicos liberados é muito alto. Não seja induzido pelo que costuma aparecer em algumas reportagens, falando de biodiesel, ok? Óleo diesel é uma coisa, é combustível fóssil. Biodiesel, olha o prefixo bio, o biodiesel entraria na minha resposta. Uma fonte alternativa de energia renovável. Só que perceba, biodiesel vai ser a produção de um combustível, ou seja, um tipo de diesel, a partir de algum ser vivo, a partir de vegetais. Por isso que o biodiesel é um combustível renovável. Só que ali o óleo diesel não está mostrando isso para a gente. E olha a letra E, que é a nossa resposta. Biomassa, quando se fala em biomassa, ó, massa dos seres vivos, principalmente a utilização de vegetais. Belezinha? Biomassa indica grande quantidade de matéria orgânica dos seres vivos. E no seu corpo, a sua biomassa, para a gente conseguir avaliar ela, a gente teria que desidratar o corpo. Ou seja, pega o seu peso e diminui a quantidade de água que você acha que tem. 65%, 70% de água do seu corpo. O que sobra é sua massa seca. Nessa massa seca predominam carboidratos, lipídios e proteínas. Essa é a sua principal biomassa. Pensando em combustível, faz-se a mesma coisa, só que com certos vegetais. Pega-se a biomassa da planta
em que predomina carboidratos, lipídios e proteínas, que são excelentes fontes de energia. Belezinha? Questão 2. A cada safra, a quantidade de café beneficiado é igual à quantidade de resíduos gerados pelo seu beneficiamento. Frase complicada, hein? O resíduo pode ser utilizado como fertilizante, pois contém cerca de 6,5% de pectina, que é um polissacarídeo, matéria orgânica. Aproximadamente 25% de açúcares fermentáveis, mais matéria orgânica, ó, frutose, sacarose e galactose, bem como resíduos de alcaloides, compostos aminados, ou seja, compostos que apresentam nitrogênio em sua constituição, que não foram extraídos do processo. Então perceba, mais uma vez, ó, os resíduos, eles podem ser utilizados como fertilizantes. Como eu te disse lá na nossa parte teórica, os fertilizantes podem ser orgânicos ou inorgânicos. Se eles forem inorgânicos, esse fertilizante já vai ser absorvido diretamente pelas plantas. A planta quer substâncias inorgânicas. O vegetal não consegue absorver compostos orgânicos, apenas os inorgânicos. E os principais são fosfatos e nitratos, beleza? Só que o fertilizante orgânico, ele precisa sofrer decomposição para a planta conseguir absorver. Por isso que, mais uma vez, no solo há grande quantidade de bactérias e fungos decompositores, que vão transformar a matéria orgânica em matéria inorgânica. E quem gosta muito disso é o vegetal, que vai apenas absorver para utilizar na formação do próprio corpo. Volta para a imagem. Esse resíduo, que é formado por pectina, açúcares e compostos nitrogenados, esse resíduo contribui para a fertilidade do solo, pois, letra A, possibilita a reciclagem de carbono e nitrogênio. Bom, reciclagem com certeza. Agora eu quero avaliar reciclagem de carbono. Galera, polissacarídeo, açúcares. Esses dois nomes mostram para a gente grupos específicos de carboidratos. E os carboidratos representam para a gente um dos principais compostos orgânicos. E esses compostos orgânicos liberados no solo, eles vão entrar em decomposição. Então, quando se fala em contribui para a reciclagem de carbono, a decomposição de um carboidrato com certeza está intimamente relacionado a isso. Agora, eu tenho que ver se o enunciado cita alguma coisa sobre o nitrogênio. Resíduos alcaloides, que são compostos nitrogenados, na verdade, compostos aminados. Isso quer dizer que esses resíduos, eles liberados no solo, eles vão influenciar diretamente na fertilidade do solo, porque eles vão, com certeza, participar do processo de reciclagem do carbono e do nitrogênio. Lembrando que quando se fala em reciclagem, significa um ser vivo eliminou, o composto foi decomposto, a substância foi decomposta, e um outro ser vivo absorveu. Ou seja, a reciclagem da matéria dá a ideia justamente de incorporação e liberação. Atuação muito intensa dos produtores e dos decompositores. Belezinha? Questão número 3. O nitrogênio é essencial aos seres vivos e pode ser adquirido pelas plantas através da absorção pelas raízes e pelos animais através da alimentação. Sua utilização na agricultura de forma inadequada tem aumentado sua concentração no ambiente e o excesso, que é transportado para os cursos d'água, tem causado a eutrofização, um dos principais tipos de poluição aquática. Contudo, tal dano ambiental pode ser minimizado pela adoção de práticas sustentáveis,
que aprisionam esse elemento no solo, impedindo seu escoamento para rios e lagos. O método sustentável, visando a incorporação desse elemento na produção, prevenindo tal dano ambiental, é o... Galera, o enunciado está pedindo o seguinte: o composto vai ser eliminado no solo. Esse composto no solo pode ser levado para um rio. A questão está pedindo para eu observar que processo pode usar o nitrogênio no solo antes dele ser levado para o rio. Porque eu não quero levar grandes quantidades de nitrogênio para a água, porque isso é um dos principais fatores que induzem a eutrofização. Então, eu tenho que observar numa resposta basicamente isso. O que eu posso fazer? Eu não, né? Que processo pode ser realizado no solo para utilizar esse nitrogênio antes dele ser jogado na água? Vamos ver as opções? O método sustentável visando a incorporação desse nitrogênio na produção, prevenindo tal dano ambiental, é, letra A, adição de minhocas na terra. Letra B, irrigação da terra antes do plantio. Letra C, reaproveitamento do esterco fresco. Letra D, descanso do solo sem adição de culturas. Galera, todas essas 4 possibilidades, em algum momento, foram comentadas no ciclo do nitrogênio? Não. Deixar o solo lá com água vai mudar alguma coisa no nitrogênio? Botar minhoca no solo vai usar nitrogênio para alguma coisa? Olha a letra E. Fixação biológica nas raízes por bactérias. Fixação biológica nas raízes por bactérias. A letra E é o nosso gabarito, mas eu chamo a atenção da primeira frase do enunciado. Olha como a leitura do enunciado tornaria essa questão fácil. O nitrogênio é essencial aos seres vivos e pode ser adquirido pelas plantas, através da absorção pelas raízes e pelos animais, através da alimentação. Um método sustentável, visando a incorporação desse elemento na produção, prevenindo problemas naquele ambiente. Fixação biológica nas raízes, realizada por bactérias. Belezinha? Lembra sempre disso. Resolução de questão vai sempre te ajudar a interpretar a matéria da melhor forma possível. Tchau, tchau.